Seguiremos então agora para a palestra Cenário Econômico, Educação e Sustentabilidade. O conferencista é mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, MBA em Gestão Organizacional pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, membro honorário da Academia Brasileira de Direitos Humanos, gerente de comunicação interna e externa, responsabilidade corporativa e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão e autor dos livros Espiritual e Sustentável e Miséria Móvel. Senhoras e senhores, o conferencista Sidenberg Rodrigues. Boa tarde, pessoal. Eu vou saltar a parte de saudação de autoridade para a gente ganhar tempo, tá? Sintam-se todos abraçados, as autoridades, e particularmente os educadores. Eu costumo dizer que é sempre um prazer adicional e um grande desafio falar para educadores, tá? É o público que mais me perturba. E hoje eu tenho um duplo desafio. Eu saí do hospital hoje 3 horas da manhã. Eu estive internado. Eu vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre impermanência, né? A gente variar na nossa curva existencial. E eu começo dando meu próprio exemplo. Então, se eu sentar em determinado momento da palestra, é porque eu estou um pouquinho debilitado hoje, tá? Vocês me desculpem por antecipação, tá? Olha, esse tema, eu parabenizo aqui assinar por causa da escolha da gestão sustentável. A palavra sustentável costuma dizer que está desgastada, é um adjetivo dispensável, que é marketing de empresa, que é oportunidade de governo, pegar dinheiro para fazer verba de projetos. Eu discordo veementemente disso. Eu acho que o sustentável, à medida que se olha, você vai enxergar a necessidade de um planeta nada sustentável e de humanos nada sustentáveis. Haja visto o exemplo da Síria, recente, né? A gente viu o que aconteceu lá. E a sustentabilidade, ela não começa e termina no meio ambiente, né? Ela começa e termina na ação individual da gente. E o que a gente se propõe a falar aqui hoje é uma questão de responsabilização e comprometimento. E esse conceito, como está ali no slogan, né? Está em construção, ele está em evolução, ele não é uma coisa pronta. E eu começo falando uma coisa para vocês muito interessante. Aparentemente fora do nosso foco, quando vamos falar um pouquinho de cenário econômico, educação e da sustentabilidade em si, vou falar de ser humano. A gente tinha um projeto dentro do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, o IASES, onde ficam os meninos em conflito com a lei. Acho que todo mundo já conheceu ou conhece alguma coisa sobre o IASES, né? A mídia normalmente mostra o lado ruim, né? Normalmente mostra colchão queimando, rebeliões que nem existem mais, né? Ninguém mostra os projetos que estão lá dentro e o que está se fazendo. Que tem pintores dentro daquelas unidades que estão pintando tão bem quanto artistas plásticos. E tem poetas, e tem músicos. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. A gente colocou uma biblioteca lá dentro, e a gente botou esses livros mais comuns de se alocar, né? Jovem gosta, que são jovens em conflito com a lei. Harry Potter, Crepúsculo, essa saga toda. E tinha alguns livros que a gente colocou porque estavam no conjunto, que é Manuel Bandeira, Fernando Pessoa e Olavo Bilac. Livros velhos, inclusive. Foram os livros mais locados pelos meninos. Daí a gente teve a ideia de fazer um varal de poesia, junto com a Secretaria de Justiça, a gente participou disso, e daí saiu um livro de poemas. Eu queria só mostrar para vocês, antes de a gente começar a falar em sustentabilidade, que a gente vai falar de ser humano, o poema de um menino e uma menina, da ala feminina e da ala masculina. Eu vou ler o poema para vocês. Essa caixa de som não gosta de mim. Esse tema aqui, eu dei para eles no dia do autógrafo do livro. A menina eu dei o tema pai. Olha o que ela escreveu. Pai, um espermatozoide anônimo, sinônimo de ausência, antônimo de afeto. Pai, paz, jaz, paz. Para o menino eu dei o tema mãe. Mãe, o amor falta, o amor fere, o amor deixa. O amor não toca, o amor não brinca, o amor não beija, o amor não. Primeiro, observem quem está preso. A gente pode, são meninos de escola pública. A gente pode procurar em escola privada, meus filhos inclusive estudam nelas, sem nenhum preconceito com escola privada, né? Eu estudei na pública também quando eu era criança. Dificilmente a gente acha pessoas com essa mente em qualquer tipo de escola. Então, estão presos. Segundo, por que estão presos? A resposta foi dada por eles.
a falta do afeto da mãe, a falta do limite do pai. Por que eu trouxe isso aqui num congresso de educação? Porque a gente começa a perceber o seguinte: educação é a única possibilidade de você oferecer os princípios fundantes ao sujeito. Sem ela, nada. Ontem eu estava no hospital, compreendendo tudo que estava acontecendo, sendo capaz de ser o protagonista da minha própria história, até para falar assim: o soro acabou, se ninguém vir tem que trocar. Ou, esse tipo de soro é glicosado, causa esse tipo de reação. A educação nos dá a possibilidade de nos percebermos individualmente participantes de uma fraternidade universal, de toda essa coletividade que se interdepende como rede. Nos dá a possibilidade de entender o que é crack. Quando a gente fala assim, mata neurônios. O que é neurônio? Se o cara não tem educação, não estudou, não tem uma capacidade mínima de compreensão, ele não vai entender as campanhas educativas dos governos, ele não vai ser um bom empregado nas empresas, ou seja, não vai acompanhar os avanços tecnológicos. Então, educação, ponto pacífico. Início e o fim de tudo. Eu costumava ir à Coreia do Sul nos anos 80 e eu via um monte de palafita do aeroporto até o hotel que eu ficava, normalmente. 20 anos depois, eu voltei lá num congresso na POSCO. Não consegui mais ver palafita, só tinha prédios. Eu achei que o táxi tinha errado a via que estava me levando. E ao perguntar para o táxi, ele falou: não, essa via sempre foi essa. Aí chegou no hotel, perguntei e ninguém me respondeu. Na POSCO eu descobri que nos últimos 20 anos o país investiu maciçamente em educação. Só isso transformou a Coreia do Sul. E transformou todas as pessoas e todos os países que cresceram nesse período de lá para cá. Ou seja, só para confirmar aqui, a educação é o início e o fim de tudo. Para não dizer que é sempre o início. E a gente começa falando aqui... Para onde que eu viro para passar o slide? Para aí? Olha que interessante essa capa do Globo. Eu vou procurar ser um pouquinho mais rápido, a gente atrasou um pouquinho a programação, só para o Moacir não perder o avião dele. Né, Moacir? Então, olha que interessante, gente. Nós não estamos falando aqui de pessoas de comunidade carente. Nós estamos falando aqui de profissionais empregados. Nós estamos falando aqui de engenheiros, estamos falando de médicos, nós estamos falando de todos os tipos de profissionais. Olha que interessante. O crack e a cocaína afastam mais do trabalho do que o álcool. E a gente estava vendo a dependência química, a internação, começamos a falar do jovem em conflito com a lei. O que é que está acontecendo com a nossa cultura? Por que a gente está deixando a individualidade ela ser penetrada, invadida pela totalidade? Por que esse subjetivo da fuga, levando as pessoas a esse vazio, que precisa de transcendência, que nenhuma produção capitalista consegue preencher? O que é que está faltando além da educação? O que é que está faltando na formação do sujeito? Será que a educação formal, a grade curricular formal, é suficiente? Ou será que na hora de a gente começar a pensar em valores, outros valores, a moral e cívica, os princípios do próprio sujeito, relacionamento, ou essa expansão de visão que a sustentabilidade oferece? Começar a olhar o mundo mais em perspectiva do que como foco. Colocar o sujeito em foco ou em perspectiva. Olhar do macro para o micro, do micro para o macro, o tempo inteiro. Ou seja, qual é a única capacidade de criar um planeta sustentável, gente? É sustentável isso aqui? Eu já tive pessoas na minha equipe, independente disso. O maior salário da equipe. Um dos maiores intelectos que eu tinha. O que leva a isso? Né? A gente não pode acreditar a educação, tudo isso. Mas a gente pode colocar valores nas pessoas, arrefecer o ímpeto cumulativo do capitalismo, promover gestões mais inspiradoras do que punitivas e competitivas. Ou seja, na base dos princípios fundantes do sujeito, tem que ter valor, que é isso que tem faltado. E também autoconhecimento. A gente não é levado, é inspirado a se buscar, em nenhum estágio da nossa vida. Aí sabe o que acontece? Eu tenho uma equipe, que às vezes eu tenho que ser psicólogo das pessoas. E eu não sou formado em psicologia, porque as pessoas não trazem de berço, nem de formação, se conhecerem. Saberem quem são, ou pelo menos saberem quem não são, ou saberem o que não gostam, que já é uma grande coisa. Isso resulta em quê? Num clima organizacional ruim nas empresas, em má gestão em algumas esferas, em competição, exacerbação, doença e sofrimento. E formas evitáveis de sofrimento. Né? E se a gente pegar em essência, o que a gente está buscando é uma coisa só. Pode parecer estranhíssimo trazer a palavra paz
para dentro do contexto de sustentabilidade. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Em essência, o que a gente está buscando é a paz com a gente, com o outro e com o meio, que é o equilíbrio. A gente tem uma experiência nas escolas de Serra, no passado, com uma metodologia chamada Educação em Valores Humanos. Em algumas escolas, a gente percebeu muito violentamente, eu não vou nem citar aqui números de evasão escolar, de performance escolar, e nem de conflitos que diminuíram nas escolas, porque eu não sou especialista na área, mas eu vou citar uma coisa: o ambiente que eu presenciei. Eu vi professores muito mais abertos, eu vi alunos muito mais felizes, eu vi famílias pintando escolas em mutirão fim de semana, eu vi pedagogos extremamente felizes, eu vi as pessoas comungando de um ambiente profícuo para todo mundo. E a base da metodologia eram valores humanos. O título, inclusive, da metodologia era Valores Humanos. E eu gostei muito disso. É uma metodologia mais fisiológica do que mística, porque ela vem da Índia, tem todo um contexto, mas se a gente filtrar essa parte do misticismo, que não precisa para nenhum tipo de metodologia, você tem uma essência muito pura para você ser aplicado metodologicamente falando. E isso tem exemplo de uso na Alemanha, nos Estados Unidos e em outros países. Nós reproduzimos no México. Isso aí. E quanto a esse outro fato aqui, eu trouxe um mapa do suicídio mundial. A faixa vermelha é onde mais se mata, e a amarela também, né? Azul menos. Está relacionado o desenvolvimento de Estado democrático de direito com suicídio. Ou seja, quanto mais ouvido é o país, maior é a taxa, né? A gente percebe claramente que falta uma questão forte nos países relacionada com pertencimento a uma coletividade. As pessoas se sentem muito sozinhas, elas são naturalmente individualistas nos países que acontece isso. Não tem muitas relações e as relações são muito formais entre elas. A gente percebe uma ligação. Tem uma questão de clima, né, que é relacionada à depressão aí também. Mas uma coisa que a gente observa de um modo geral é que nesses países ou em qualquer outro em que as pessoas perdem um senso de finalidade pela vida, é que elas perdem a noção das metas. Elas perdem a noção de que elas são individualmente participantes de uma fraternidade universal, que não as deixa sozinhas no hospital, como eu fiquei ontem lá. Eu sabia que tinha uma esposa me esperando, os filhos, os amigos. E mesmo ali naquela sala, eu estava no repouso na área de oncologia, que não é um lugar muito aprazível, a gente começou a conversar, eu vi gente terminal conversando com outros e sabendo da história delas, mas a gente transforma essa passagem por esse planeta numa coisa muito melhor quando a gente é fraterno e quando a gente entra por essa via desse tipo de sustentabilidade. E esse senso de finalidade ele acaba vindo em outras formas. E o que está acontecendo no mundo, né? A gente tem priorizado tecnologia. Nós estamos querendo trazer o ritmo da tecnologia para o ritmo orgânico nosso. A gente quer ter a velocidade da internet. Daí a gente ficar tomando antihipertensivo, sedativo e outros ivos que tem aí. Porque a gente quer ter um ritmo que não é o nosso, o orgânico. Porque a gente prioriza mais a tecnologia do que os valores, mais o ritmo do que o rumo. A gente corre muito sem saber para onde a gente quer chegar. E a sustentabilidade, ela pede para a gente dar uma parada nesse momento. O que é ser sustentável? É saber pelo menos onde você está, se você não sabe onde você quer chegar. E a grande maioria simplesmente corre, né? Tem uma música da Adriana Calcanhoto que fala: as crianças e automóveis correm para onde? Né? As pessoas correm o tempo inteiro. E aí, eu peguei essa frase do Einstein, parece que na época dele é a mesma da nossa agora, né? A perfeição dos meios é a confusão das metas. Vem metas de novo. Metas confusas, tempos confusos. Falta de metas, vazia existencial. A meta dá a gente todo um combustível de existência. Aqui eu começo a falar da sustentabilidade mais precisamente, né? Essa é a Amy Winehouse, uma cantora famosa, bem-sucedida, talentosa e rica. Ou seja, não lhe faltava o Estado democrático de direito, o material. Ou seja, tudo para deslanchar e deslanchou, e tudo para continuar e não continuou. Ela não foi sustentável, porque a Amy morreu depois de se envolver com droga e com álcool, pelos mesmos vazios que a gente está falando aí atrás. Numa das entrevistas dela, eu tenho até o vídeo, ela fala umas 10 vezes a palavra afeto. Vocês viram o menino falar? Afeto da mãe? E a menina falar da ausência do pai? Agora que interessante, a falta de sustentabilidade da Amy Winehouse apenas tirou a vida dela. E ela era da onde? Inglaterra, Estado Democrático de Direito, né? E o Anders, da Noruega, maior IDH do mundo, explodiu uma bomba, matou 98 pessoas. A falta de sustentabilidade da Amy matou a Amy, do Anders matou 98 pessoas. E ele está preso. Entrevista dele,
O psiquiatra deram o laudo normal. Não tinha problema mental nenhum. Faltou o amor de mãe na minha vida. Curiosamente, tem a ver com o livro que eu mostrei a vocês. Estão vendo a conexão? O conflito com a lei e os distúrbios? Só tem um detalhe, né? A Amy causou um problema a ela mesma e ela buscou. O Anders causou um problema a várias pessoas e ele buscou. E esse cara aqui? Buscou? Não, né? E essa moça aí buscou? Vocês sabem o que aconteceu com ela? Ela tirou os seios outro dia por prevenção. Ou seja, o que eles fizeram de diferente? Nesse mundo extremamente, esse turbilhão que puxa a gente para tudo quanto é lado, nesse cenário de mudança o tempo inteiro que a gente não pode prever nada mais, que a única certeza é a mudança. E a velocidade com que as coisas vêm, não dá nem tempo da gente compreender por quê. Há 2 dias atrás, eu estava super bem brincando com meus filhos e com a minha esposa. E, de repente, eu estava quase numa UTI, né? Eu até brinquei com o médico, eu tinha que estar aqui hoje, ele falou que eu não poderia vir. Eu falei, põe um soro em cada braço para andar mais rápido. Tinha 6 bisnagas para tomar. Então, o que aconteceu com eles? Eles sentaram para chorar, saíram matando alguém, tomaram droga? Não. Fizeram igual o surfista faz. O que o surfista faz? Vem uma onda, o surfista não fica esperando a onda quebrar na cabeça dele, né? Ele vai, se antecipa, pega carona na onda e pega a propulsão da onda e tira proveito dela. Ou seja, eles aproveitaram isso. O que aconteceu, ela já estava nessa linha há mais tempo. Ele ficou um pouco mais. Ele era mais galã do que isso que ele virou, né? Ele se focou mais nessa palavra aí, espiritualidade. Ele descobriu isso. Para ele, espiritualidade é perceber o sorriso da mãe, como ele falou na Marília Gabriela na entrevista. Eu passei a perceber o brilho do sorriso da minha mãe, que eu não percebia. Isso é espiritualidade, ampliação da percepção. Eu passei a ver uma coisa maior, um sentido maior nas coisas. O holismo. Ou seja, eles tiraram proveito disso aí. Curiosamente, eu peguei as capas de algumas revistas aí num passado recente, em que todas elas falavam a mesma coisa. O Forbes falando, como é que o capitalismo pode nos salvar? A chave pode estar numa nova dimensão, espiritual. A Time falando como é que a fé pode curar. Até essa Men's Health aqui, que eu por acaso... sabe aquelas coisas que você assina em aeroporto sem ler o que você está assinando? Eu assinei essa revista durante 5 anos, vocês acreditam? E toda vez que eu vejo, tira a barriga em 1 semana, não consegui tirar até hoje. Mas aquela é brincadeira, aqui, cuide da sua alma, consciência espiritual. Aqui é uma física da Universidade de Stanford, agora está em Oxford, a Dana Zohar, ela lançou Spiritual Capital, Capital Espiritual, um livro que virou best-seller lá. Muito bacana essa abordagem. Aqui também a espiritualidade na gestão, e aqui é o Jobs, Stephen Jobs, antes de morrer, falando que o drama dele subiu uma nova dimensão na vida dele, a dimensão espiritual que ele descobriu. E o espiritual para ele era mais tocar e sentir as pessoas. Interessante, né? E, na verdade, o que é essa espiritualidade? Eu estou entrando agora já no cerne da palestra aqui, tá? A espiritualidade é esse caminho permanente. Hoje eu estou com meu filho, amanhã eu estou no Santa Rita, internado, tomando 6 bisnagas de soro. Amanhã eu tenho um curso, um título, né, de pós-graduação, aí falece meu pai. Aí nasce um filho, e a gente vai nisso aí, né? Essa é a impermanência que a gente tem. Esse é um mundo que a gente não quer aceitar. A gente não quer ter nem dor de cabeça durante 1 minuto. A gente quer que as coisas sejam resolvidas tudo em fração de segundos. A gente quer um mundo instantâneo da tecnologia. E a gente só sofre querendo isso. A gente não consegue perceber a beleza que tem no trajeto. A gente está doido para chegar em algum lugar. A gente está acelerando o ritmo sem saber qual é o rumo. Ou para onde a gente quer ir, né? O que é ser sustentável? E o que isso tem a ver com educação? É a gente inspirar pessoas a buscar esse caminho, a observar o trajeto. Uma vez um monge budista fez uma experiência, mandou os discípulos chegarem ao cume do morro. Então, alguns correram rápido, chegaram rápido, e um mais gordinho não conseguiu chegar. Quando chegou no final, ele chamou todos os discípulos e falou, e aí, qual a experiência de vocês? Eu cheguei lá em cima, eu atingi a meta, e você atingiu a meta, e você atingiu a meta. O gordinho falou assim, eu também, só que eu demorei mais tempo. E aí, o que você tem para nos contar? Vocês observaram que tinha um lago bonito embaixo? Que tinha uma flor que tinha perfume no caminho? Que tinha um pássaro vermelho? Ou seja, ninguém prestou atenção no trajeto entre o cá e o lá. É isso que a gente tem que inspirar na educação. Que as pessoas prestem atenção no caminho. É exatamente o caminho que vai dar ao capitalismo a chance de sair com essa roubada que ele está. O capitalismo está simplesmente travado. Não sei se vocês leram o livro do Stuart Hart há uns anos atrás, falando do capitalismo na encruzilhada. Se ele fosse escrever uma continuação, acharia o capitalismo à beira de um abismo agora, né? Porque o capitalismo atingiu os limites do expansionismo, não é só em commodities, isso em vários tipos de mercados, e está precisando de uma coisa chamada inovação. Que aí, se vocês viram a propaganda da Totem, se eu não me engano, que é um patrocinador aqui, falava inovação. O ator ali falou.
Quem pode dar inovação para alguma coisa? Qual é o único agente capaz de trazer inovação até para salvar esse capitalismo que está aí travado, esses mercados estagnados? Só o ser humano, só a criatividade humana. E da onde vem a criatividade humana? Vem de um nascimento, com algumas heranças genéticas, e vem de uma lapidação que os professores, por isso são o público mais desafiador quando eu falo para eles, são capazes de fazer. Exemplo rápido. Eu era de uma turma de 40 alunos, todos odiávamos redação. E chegava sempre a professora na sala, e aquele estereótipo de professora naquela época, extremamente séria, redação, a gente quase morria, era uma tensão, todo mundo tenso escrevendo. Aí essa professora foi embora, chegou uma nova professora. Aí nós falamos, será que essa nova vai chegar falando em poesia aqui? Aí, primeiro dia, ela entrou na sala, sério, olhou para a gente, redação. Aí nós olhamos para o outro. Na aula de educação artística, a gente começou a desenhar aquelas Iron Maiden da época da Idade Média para sacrificar a professora, tudo aquelas coisas de tortura, achando que a professora gostava de redação. Mas ela falou assim, olha, mas a redação que vocês vão escrever não é aqui na sala de aula, é lá fora. Tirem o quichute, vocês sabem o que é quichute? Deixa eu ver a idade média da audiência. Então, tirem os quichute, toquem as árvores, pisem na água, sintam perfume, escrevam sobre o que vocês experienciam. A minha turma, todo mundo escreve e gosta de escrever. Olha a diferença da Dona Penha na nossa vida. Por isso que a primeira poesia que eu escrevi na minha vida foi para ela e minha mãe ficou. Pô, mas eu fiz a professora de português. E mãe, vocês sabem, né? Então, olha como é que ela me marcou. E olha como é que ela me fez gostar de uma coisa que eu não gostava. Aí, vocês podem fazer os alunos gostarem de inovar, vocês podem dar os princípios fundantes do sujeito para ele enxergar quais são as opções, vocês podem inspirá-lo a buscar, perceber-se individualmente participando dessa grande rede. Eu acho que esse é o maior mérito da educação, transformar uma função em missão. Eu acho que o professor ele é o único capaz de transformar. Eu acho que a varinha de condão, se alguém tem nesse mundo, são os professores. E aí, voltando aqui para a nossa impermanência, a gente está aí tentando catar um sentido para as coisas. Agora, mergulhando um pouquinho mais na sustentabilidade, né? O capitalismo está na encruzilhada. Quem pode salvar o capitalismo é quem vai ser capaz de inovar. Vem um novo paradigma por aí. Nós estamos vendo pelos levantes, né? Os levantes de diversas partes do mundo, que as pessoas insistem em não conectar um ao outro, mas tem conexão, porque são simultâneos quase, inclusive são contemporâneos, tem que se considerar como um fato social, né? Um fato sociológico. A gente observa uma insatisfação generalizada com um monte de coisa, né? E a gente observa que as empresas ainda estão naquela do triple bottom line, econômico, ambiental e social. Eu tenho que ser lucrativo, eu tenho que considerar o meio ambiente e incluir as pessoas, né? E aí, essa proposta que eu trago para vocês é um pouquinho diferente, mas é bem parecida, né? A gente fala de uma dimensão econômica, a gente fala de uma dimensão ambiental, fala de uma dimensão social, mas a gente também fala de uma dimensão política, que pode pôr tudo para cima ou pode pôr tudo a perder. Uma cultural, que é a tradição, raiz, referência do povo, identidade, que as pessoas se perdem, por exemplo, quando não tem uma conexão com o pertencimento. E o que eu estava falando para vocês do suicídio? A ausência de uma conexão com a microcoletividade. O que aconteceu com os índios no Pará do Brasil? Um passado recente. Eles estavam se matando, né? Eles estavam ouvindo o MP3, se convertendo a religiões ortodoxas. Para eles, o trovão é um deus, a árvore é um deus, o rio é um deus. E, de repente, falam que aquilo não é Deus, aquilo é o diabo. Né? Mudam toda a concepção, destroem a cultura, e o índio se perde como coletividade e se perde, não consegue se pertencer a uma coletividade. E daí fica solto no espaço. E aí perde o sentido, né? Perde o sentido deles. Aqui em Aracruz, quando eu visitei, tem um doutor Dazi, do Ministério Público Estadual, um procurador que trabalha na saúde, muito engajado, uma excelente pessoa, extremamente espiritualizada. Eu gosto de conversar com ele, que é um aprendizado em si. A gente visitou a aldeia de Aracruz uma vez, e o pajé falou assim para mim e para ele: olha lá o meu neto, o menino de short taquetel e cocá, metade menino, metade índio. Olha que fala sintomática, né? Da coletividade, da cultura se perdendo. Daí a importância da dimensão cultural. E aqui estão as relações, né? As empresas com as ONG com a universidade, as escolas com as prefeituras com o governo. Ou seja, somos uma mistura, né? Somos uma eterna conexão. O espiritual é a única dimensão individual.
a gente experimenta diferentemente o espiritual, né? A gente pode ser da mesma igreja e experimentar diferente. A gente pode ser da mesma empresa e ser espiritualmente diferente. Eu posso ter um par gerente que não se preocupa com a demissão. Sempre que eu penso em demissão, eu penso no ecomapa do sujeito. Você vai demitir uma família, ou então alguém depende dessa pessoa. Ou essa pessoa tem conexões por ela mesma. Então, essa questão das relações é muito importante. O espiritual é a expansão do senso holístico. Como eu vejo negócios, estamos falando de uma empresa. Como eu vejo educação, estamos falando de uma escola. E a gente percebe que estamos inseridos num tecido social, né? E essa visão holística, que traz para a gente também a reboque uma visão compassiva, que você parece, sublinhando o Leonardo Boff aqui, tudo merece existir, vem dessa questão da sensibilização interna, pela percepção do todo interativo, pela percepção da complexidade que a gente vive, a Adriana colocou aqui, né? Essa complexidade em si, que nos faz verticalizar o conhecimento e nos perder na compartimentalização, e que a gente precisa ver esse todo interativo, tirar a cabeça de vez em quando da especialização e olhar o genérico. E o que é o tecido social, né? Essa complexidade que o Edgar Morin coloca muito bem, né? É uma rede, né, de relações institucionais que nos faz um pensar coletivo. Essa noção na educação é fundamental, porque o nosso cérebro já é uma estrutura em rede. E a gente vive numa sociedade em rede. E a gente depende fundamentalmente da funcionalidade de cada malha desse elo. Aqui estamos no Espírito Santo, Ministério Público Estadual, Secretaria de Justiça, Secretaria de Educação, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, ou seja, todas as entidades que fazem esse tecido sustentável, que não leve ao esgarçamento do tecido. Porque se a Secretaria de Justiça, por exemplo, deixar de fazer o papel dela, lá vão estar os meninos do IASE.